Fala, galera! Bom, hoje eu vou falar sobre o realismo no conto de A Missa do Galo, de Machado de Assis. O Machado de Assis, em seu conto, A Missa do Galo, publicado em 1899, dá visibilidade ao diálogo entre um jovem de 17 anos e uma senhora de 30. Olha a diferença de idade, né? O conto vem de um contexto de efervescência de teorias científicas e filosóficas, em que Machado de Assis e os demais literatas procuram dar a voz aos altos e baixos da vida cotidiana, bem como os problemas sociais e individuais do homem. O realismo vem caracterizar as obras desse período na medida em que se observam questões como adultério, egoísmo, vaidade, interesse, além da hipocrisia, o parasitismo social, a dissimulação e o poder de sedução das mulheres nessas obras. E isso é uma característica marcante no conto da Missa do Galo. Como é de característica do movimento realista criticar a igreja e instituições sociais, o conto em questão nós temos Dona Conceição, uma senhora casada com um escrivão chamado Menezes, no tal o Chiquinho, né, retratado no conto. O Chiquinho, este que fora marido em primeira núpcia, da prima do jovem Nogueira. Nogueira é o jovem que é recebido como hóspede na casa do casal por alguns dias e que tem seu encontro e tímido diálogo narrado no conto machadiano, que é meio que a história inteira, o diálogo entre Nogueira e Conceição. A narrativa traz em si fortes aspectos do realismo, como já comentado. Atendemos em especial pela minuciosidade, a focalização de muitos detalhes, tanto no ambiente como no comportamento de personagens. Em sua temática, aborda pontos críticos da sociedade, agora não mais tão com excessivo subjetivismo romântico que chega a uma emotividade e espontaneidade sentimental. No entanto, vem com uma descrição real das relações humanas, dos limites preconcebidos e das insatisfações e angústias advindas de tais convenções. O narrador realista joga com as relações de causa e efeito, com determinismo, visto que Menezes tem sua porção de erros quanto à fidelidade no matrimônio. Aí já é um problema, né, gente? E o comportamento do casal, logicamente, em suas ações, é um exemplo disso. Dona Conceição, por ser uma santa, a boa esposa, negligenciada pelo marido adúltero, teria seu comportamento sedutor justificado. Então a gente pode olhar já o aspecto do realismo, o adultério. Esse é um aspecto muito marcante de Menezes para Conceição, no conto machadiano, A Missa do Galo. Em A Missa do Galo, embora o leitor perceba a teia do jogo da sedução, o desejo entre os personagens, nada chega a acontecer, de fato, entre o casal. A senhora casada e os jovens, sozinhos, na casa de uma noite de Natal. Olha isso, gente, eles ficam sozinhos à noite. O marido deixa ela, então, né? Vivencia um momento que, segundo Nogueira, nunca poderá ser entendida, mesmo com o passar dos anos. A mulher que não era bonita nem feia, era apenas simpática, como diz ele, né? Ele caracteriza Conceição como simpática, no início. Chega num momento da narrativa linda, lindíssima, ele já se apaixona por ela, por conversar com ela. No início ele já falava, não, ela é simpática, né? Mais ou menos. Mas depois ele fala que ela é linda, lindíssima, se apaixona por ela. Porém, tudo que há é desejo, não há o romântico envolvimento dos sentimentos. Essa paixão que ele fala é mais o desejo, assim, que ele olha para ela no dia. Entendeu? Não há sentimento de amor envolvido nessa relação deles. Machado de Assis, dessa forma, demonstra certo desprendimento com os padrões literários da época, aprofundando sua narrativa na veracidade e da complexidade do drama social e psicológico humano. Então, gente, essa é a minha observação, assim, falar para vocês quais são os pontos do realismo que foram abordados no conto A Missa do Galo, de Machado de Assis. E agora vocês vão ver uma retratação, um teatro que vai mostrar o conto. Nunca pude entender uma conversação que eu tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30.
Era noite de Natal do ano de 1861 ou 1862. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, eu preferi não dormir. Combinei que iria acordá-lo à meia-noite. Estava eu hospedado na casa do escrivão Menezes, desde que vim de Mangaratiba para os estudos preparatórios no Rio de Janeiro. A família que tão bem me acolheu era pequena. O escrivão Menezes, a mulher Conceição, sua mãe e 2 escravas. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição sofrera a princípio, mas afinal resignara-se, acostumara-se. A família recolheu-se à hora de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto, esperando a hora. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros. Sentei-me e, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Os minutos voavam. Ouvi bater às 11 horas, mas quase sem dar por elas. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor. Pouco depois, vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Não fui. Parece que não é meia-noite. Que paciência. Fiz algum barulho sem querer? Que acordou? Não, qual? Acordei por acordar. Que paciência sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Tive receio de assustar quando me viu. Quando ouvi os passos estranhei, mas a senhora apareceu logo. O que é que está valendo? Não diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente. É muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu Moreninha? Do Dr. Macedo? Eu tenho lá em Mangaratiba. Eu também gosto muito de romances. Mas leio pouco por falta de tempo. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo a noite, no outro dia estou que não posso. Meia hora que seja de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velho o que, Dona Conceição? Admira-me vê-lo acordado simplesmente para assistir à missa do galo. Nunca ouvi a missa do galo na corte e não quero perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito. Mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. A Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. Não digo Santo Antônio, nem São João. Pouco a pouco tinha se reclinado. Fincar os cotovelos na mesa e meter o rosto nas mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente e eu vi metade dos braços, muito claros e tão magros quanto se poderia supor. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas, da roça e da cidade e de outras coisas que eu me vindo à boca. Falava emendando assuntos e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Mais baixo. Mamãe pode acordar. Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Eu também sou assim. Há ocasiões em que sou como mamãe. Acordando, custa-me a dormir outra vez. Rolo na cama à toa, levanto, acendo a vela, torno a deitar e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje? Não. Não entendi a negativa, talvez nem ela tenha entendido. Depois referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Você tem pesadelos? A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração, ela inventava outra pergunta e eu pegava novamente da palavra. Mais baixo, mais baixo. Há impressões dessa noite que me parecem confusas.
Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi ao Menezes para comprar outros. São bonitos. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas estão mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro. A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros. E naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família que eu não acho próprio. É o que penso, mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, eu não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. Precisamos mudar o papel da sala. Concordei para dizer alguma coisa. Queria e não queria acabar a conversação. Eu fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito, mas a ideia de parecer aborrecimento quando não era, levava meus olhos outra vez para a Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por um tempo inteiramente calados. Subitamente ouvi uma pancada na janela e uma voz que bradava: Missa do Galo! Ah, está seu companheiro. Tem graça. Você que ficou de ir acordá-lo e ele é que vem acordar você. Vá que hão de ser horas. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fiz isso por conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte ao almoço, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação de véspera. Quando tornei ao Rio de Janeiro, o escrivão Menezes tinha morrido. Conceição mudara-se, mas eu nem a visitei e nem a encontrei. Soube mais tarde que casara com o escrevente auxiliar do falecido marido. Ficou bom?